Atenção porque vai começar a aula de História. Olá, alunos da Rede Municipal de São Caetano, especialmente você que faz parte dos 7º anos. Eu sou o professor Adriano e hoje nós teremos mais uma aula de História. Então, contamos com a sua colaboração. Se porventura você está aí sem os materiais, corre, pega caderno, caneta, lápis, enfim, os materiais necessários para vocês fazerem possíveis anotações que vocês acharem algo pertinente. Ok, gente? Então, hoje nós teremos a aula número 5 da disciplina de História. Antes de nós começarmos o conteúdo da nossa aula de hoje, nós vamos fazer a correção da atividade da nossa última aula, da aula número 4. Vamos lá para a correção da questão 1. A capital da civilização asteca impressionou os espanhóis pela quantidade de habitantes e pela grandiosidade das construções. Estamos falando de, a alternativa correta é a alternativa B, Tenochtitlan. Vamos agora para a questão número 2. A civilização asteca tinha por centro a região que corresponde, a alternativa correta, a alternativa A, corresponde ao México. Questão 3. Uma prática ou um ritual religioso muito comum no Império Maia era, a alternativa correta, a alternativa D, a matança de animais e humanos. E por fim, a questão 4. Quais são as civilizações pré-colombianas mais conhecidas e de maior destaque histórico? A alternativa correta é a alternativa D, nenhuma das alternativas. As 3 civilizações de destaque pré-colombianas são os maias, os incas e os astecas. Então, a alternativa correta, é a alternativa D, nenhuma das alternativas. Ok? Fizemos a correção. Então, agora vamos para o conteúdo da nossa aula de hoje de História. Nós vamos falar hoje, galera, sobre os povos africanos, os mitos, o imaginário, a religiosidade e algumas práticas culturais desse povo aí, desse continente que é o continente africano. Vamos lá, né? Vamos começar falando sobre a cultura africana. A cultura africana deve ser observada sempre no plural, haja vista sua vasta diversidade. O continente africano acolhe uma grande variedade de culturas. Quando nós falarmos em cultura africana, nós sempre temos que colocar, galera, no plural, porque não existe apenas uma cultura africana. Existem várias culturas na África, existem vários povos e cada povo ali tem a sua respectiva cultura. Então existe uma pluralidade de culturas, uma variedade de culturas ali no continente africano. Então nós temos que verificar a África como um continente com uma grande variedade de culturas e não apenas com uma cultura. Ok? Vamos falar sobre alguns aspectos gerais do continente africano. Atualmente, gente, a África é formada por 50 países e tem aproximadamente 1 bilhão de habitantes. De acordo com os historiadores, o continente africano é o território que há mais tempo é habitado do planeta. Tudo indica ali que os primeiros seres humanos surgiu ali no continente africano. Então, para os historiadores, para alguns historiadores, o continente africano é o que há mais tempo é habitado aqui no planeta Terra. As manifestações africanas sofreram uma intensa destruição pelos regimes coloniais e pelo intenso imperialismo europeu. O continente africano aí, gente, acabou sofrendo muito por conta das disputas imperialistas. Professor, o que é disputa imperialista? Eu vou tentar explicar de forma simples. Disputa imperialista, ou então imperialismo, é quando um país rico, influente e de poder se utiliza disso para dominar e explorar os países pobres. E foi o que aconteceu, principalmente ali com a África e a Ásia. Os países ali da Europa se utilizaram do poder e da influência que tinham para invadir ali o continente africano e explorar
ali os territórios africanos. Então, o imperialismo acabou prejudicando muito o continente africano, né? Principalmente ali esse imperialismo praticado pelos países europeus, ok? Então, lembre-se, imperialismo é quando o país rico se utiliza disso, da sua riqueza, do seu poder, do seu prestígio, para dominar e explorar os países pobres. Vamos falar agora, gente, sobre a organização política da África. Na África, nós vamos encontrar dois tipos de povos. Tem alguns povos que são nômades. Que é nômade, é aquela pessoa que não tem um lugar fixo e sempre está se deslocando de um lugar para outro. E também na África nós vamos encontrar povos sedentários, aqueles povos que habitam em um lugar fixo, que não precisam estar se mudando de um lugar para outro. Normalmente esses povos, eles vivem em pequenas tribos, em pequenas comunidades, e cada comunidade tem o seu líder. Cada comunidade, cada tribo ali tem o seu líder. O líder, ele dita as regras, que é para justamente prevenir problemas ali dentro da tribo, dentro da comunidade. Então nós vamos encontrar esses dois tipos de povos na África, né? Os nômades e também os sedentários que têm ali o seu lugar fixo. Vamos agora falar sobre algumas religiões africanas. Hoje, né, de acordo com os estudiosos, as duas principais religiões que se destacam na África é o islamismo, que são os muçulmanos, e o cristianismo. Então hoje na África você vai encontrar muitas pessoas adeptas tanto do islamismo como também do cristianismo. Só que a gente não pode esquecer, gente, que na África tem algumas religiões que são tradicionais. E infelizmente essas religiões elas são marginalizadas, são alvo de preconceitos, certo? Porque muita gente aí acaba associando essas religiões à feitiçaria, acaba dizendo, né, achando que essas religiões, criando essa ideia, essa ideologia, que essas religiões, elas são religiões voltadas para a magia. Então, infelizmente, tem muitas religiões tradicionais do continente africano que são marginalizadas, né? A gente só pode criticar algo quando a gente conhecer aquela determinada coisa. É como eu tomar uma água de coco, por exemplo. Eu só vou saber se a água de coco está doce ou não a partir do momento que eu tomar ela. Assim também são as religiões africanas. A gente não pode criar ideias, ideologias sobre uma coisa que muitas vezes a gente nem conhece. Então a gente primeiro tem que conhecer para depois dizer algo. Então tem gente que aí nem conhece as religiões e acabam agindo com preconceito, marginalizando essas regiões africanas. Então a gente tem que ter cuidado nessa questão aí, ok? Uma curiosidade importante sobre os africanos. Os africanos, eles foram tidos como povos animistas, ou seja, por acreditarem que plantas e animais eram dotados de alma. Tem algumas pessoas ali na África, gente, que eles realmente são povos animistas. Eles acreditam que assim como eu, como você que tem alma e espírito, as plantas, as rochas, os animais também têm alma e espírito. Tem alguns casos, inclusive, que antes de determinada árvore ser cortada, as pessoas rezavam, faziam preces ali pela árvore. Então, tem alguns povos que eles têm essa prática aí do animismo ali na África, ok? Vamos para o próximo slide. Nós vamos falar agora sobre a arte africana. Os africanos, gente, eles faziam suas esculturas ali, tinham como matéria-prima a madeira, o ouro, o bronze e o marfim. Então, todos esses materiais aí, eles são de suma importância para a arte africana. Uma característica que a gente vai encontrar ali nos povos africanos é o antropomorfismo. Muitas obras de arte africana nós vamos encontrar essa característica, o antropomorfismo. O que é o antropomorfismo? É a atribuição de formas humanas a outros seres. Então você vai encontrar ali obras de escultura onde a obra metade se refere à forma humana, metade à forma animal. Você vai encontrar máscaras que existe ali a mescla, né, de forma humana, forma animal. Isso aí é o antropomorfismo. Vocês podem observar aí nessas imagens, vocês vão perceber que nessas imagens aí você vai encontrar uma representatividade de uma forma humana, mas também de uma forma animal. Então isso aí é o antropomorfismo, que é uma característica assim muito comum nas obras de arte africanas. Ok, gente?
clarinho, clarinho, né? Vamos para o próximo slide. Nós vamos agora falar sobre algumas máscaras africanas. Na maioria das máscaras ali, gente, que são criadas na África e que faz parte da cultura africana, elas são usadas em rituais ou então em funerais. Então é muito comum você encontrar ali os africanos, né, determinadas tribos, usar esse tipo de máscara ali em rituais ou em funerais. E cada máscara dessa, gente, tem uma simbologia. Simboliza algo, representa algo. Eu separei aqui para vocês algumas simbologias das máscaras africanas. Okay? Cada cor tem uma representatividade, tem uma simbologia. A cor branca é uma cor de passagem. A passagem da morte para o renascimento. Okay? Então, quando você usa a cor branca, você está dizendo ali que algo renasceu, algo ressurgiu. Cor preta é uma cor que representa a negatividade, né? A morte, o mal, a feitiçaria. Cor vermelha representa o sangue, o fogo, o sol. A cor amarela representa a paz, a fortuna, a serenidade. E por fim, a cor azul, né, a cor que representa a frieza. Então, cada máscara, cada cor, gente, ali das máscaras africanas tem uma simbologia, tem uma representatividade. Então, isso aqui é de suma importância vocês saberem disso. Vamos agora falar sobre a dança e a culinária africana. As danças e as músicas tradicionais africanas são marcadas pelos batuques e pelos movimentos corporais, né? Como vocês podem observar aí na imagem, né? Você na África vai encontrar muito aí danças e músicas onde as pessoas, os africanos, eles utilizam muito os batuques e os movimentos do corpo, ok? Já na culinária, gente, a África ela se destaca por condimentos, ou seja, por temperos com aromas fortes e picantes, né? Se utiliza muito pimenta. Aqui no Brasil a gente pode encontrar características da culinária africana na Bahia, né? Onde se dá muita ênfase a pimentas, a aromas fortes e picantes, ok? Vamos falar agora sobre a cultura africana no Brasil. A cultura africana teve muita influência na formação cultural brasileira, né? O nosso país, gente, ele é um país que tem uma diversidade cultural muito grande, né? Nós recebemos a influência de cultura de vários outros países, né? Cultura indígena, cultura africana, cultura do branco europeu. Então a gente vai encontrar aqui no nosso país uma diversidade cultural muito grande. E os africanos, eles tiveram e têm uma importância muito grande para a nossa cultura, né? A cultura africana, gente, ela chegou aqui no Brasil através dos escravos. Para quem não sabe, o Brasil é um dos países que mais traficou escravos da África na história, né? Então os escravos eles vieram para cá ali no período colonial, na época que o Brasil era colônia de Portugal, e também no período imperial, e esses escravos eles trouxeram para o nosso país a sua cultura. Então a gente não pode falar na história do Brasil, não pode falar na cultura brasileira e esquecer de falar nos africanos, né? Porque eles são de suma importância aqui para a nossa cultura, ok? Eu separei para vocês aqui algumas heranças africanas no Brasil. Algumas coisas que nós vamos encontrar hoje no nosso país que de alguma forma recebeu influência africana. O candomblé, né? Essa religião aí afro-brasileira, é uma religião aí que recebeu uma herança africana. A capoeira, né, essa dança aí tão conhecida, também recebeu influência africana, né? A capoeira, logo no início, quando ela foi criada, ela era praticada pelos escravos. Na culinária, nós vamos encontrar várias comidas que a gente recebeu como herança africana, recebeu influências africanas aí, né? O vatapá, o acarajé, a própria feijoada, tudo isso aí a gente teve heranças e características aí dos africanos. Na música, nós vamos encontrar o samba, né? A bossa nova. Então, tudo isso aí que eu acabei de falar teve alguma influência do povo africano. Então, são algumas heranças africanas
que eles trouxeram aqui para o nosso país, ok? Clarinho, clarinho. Você sabia? Em 2003 foi criada a Lei 10.639/03, que torna obrigatório no país o ensino da história e cultura afro-brasileira em todas as escolas públicas e privadas, do ensino fundamental até o ensino médio. Isso aqui, gente, eu achei super importante, né? Agora, por lei, é obrigatório agora as escolas, tanto públicas como particulares, ensinar a história da cultura afro-brasileira. Né? Durante muito tempo, gente, a cultura africana ela foi marginalizada, né? Ela foi esquecida, e através dessa lei, né, em toda escola tem que se trabalhar, tem que se dar ênfase e importância agora à cultura afro-brasileira. Né? Como eu disse, muita coisa que existe no Brasil se deve aos africanos e a gente não pode esquecer. Ok, gente? Ó, outro dado importante aqui. O Brasil é o país mais negro fora da África. Para quem não sabia, viu? O Brasil aí, fora da África, é o país onde tem mais negros. Atualmente, os negros no Brasil representam 54% da população. Então, no último censo aí que foi realizado em 2010, né, se verificou que 54% da população brasileira é negra. Então, aqui tem alguns dados importantes. Ok, gente? Eu queria encerrar a nossa aula de hoje deixando esse pensamento, essa frase aí para a gente refletir. Ó. Existe uma história do povo negro sem o Brasil. Mas não existe uma história do Brasil sem o povo negro. É impossível nós falarmos da história brasileira, gente, e não falarmos no negro. Né? O negro, ele foi de suma importância na história do nosso país. Como nós podemos ver, muitas coisas que existem aqui no nosso país, a gente recebeu influência, herança do negro. Então, nós não podemos nunca esquecer disso. Infelizmente, o negro é alvo de preconceito, é muitas vezes marginalizado. A cultura negra durante muito tempo foi esquecida, né? Se deu muita importância ao eurocentrismo, como se a única cultura que prestasse fosse a europeia, mas a gente não pode esquecer da cultura negra, gente. Não podemos esquecer. Nosso país só é o que é graças ao negro. Ok, gente? Aqui tem algumas referências, alguns links, alguns sites que foram utilizados para preparar a aula. E é isso, gente. Obrigado pela participação de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, fui!